Olá, associados e associadas da Previ. Bem-vindos a mais um Papo Previ, nosso MesaCast mensal que repercute a Carta do Gestor, que traz informações sobre os resultados e os investimentos do Previ Futuro e Previ Família. Você encontra o link para a Carta do Gestor na descrição desse vídeo. Hoje nós temos um Papo Previ especial, fechamento de 2025, um ano muito positivo para a Previ, e nós vamos aproveitar presenças especiais aqui nesse programa para falar, além do Previ Futuro e Previ Família, que são o nosso foco tradicional, também as realizações e os resultados do Plano 1. Para esse programa especial, nós temos também convidados especiais aqui hoje. Paula Gotto, diretora de Planejamento, que cuida das áreas de política de investimentos, análise macroeconômica e gestão de riscos. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Boa tarde, Anderson, Cláudio, nossos queridos associados e associadas. Sejam muito bem-vindos. E também Cláudio Gonçalves, nosso diretor de investimentos e recém-eleito para o board do PRI. Bem-vindo, Cláudio. Tudo bem, Anderson, Paula, associados, associadas. Prazer estar aqui no Papo Previ pela primeira vez. Vamos começar falando do Previ Futuro, colocando na tela os resultados do mês de dezembro e do ano de 2025. Um ano que, como a gente vem falando durante os últimos programas aqui do Papo Previ, tem sido um ano muito positivo, né, para todos os perfis, né, especialmente aqueles com maior exposição a risco. Tem tido um resultado bastante expressivo, né. No ano de 2025, o perfil agressivo e os ciclos de vida com prazo mais longo, né, e que, portanto, tem mais exposição a risco, tem um retorno acumulado de mais de 20% no ano, né. O mês de dezembro foi um mês que começou bastante positivo e, ao longo do mês, né, a gente presenciou bastante volatilidade, já demonstrando, né, alguns efeitos aí do cenário eleitoral que nós temos esse ano e que, naturalmente, né, faz preço nos mercados, né. Mesmo assim, né, nós tivemos no mês de dezembro todos os perfis com rentabilidade positiva, o perfil agressivo e, de novo, os ciclos de vida 50 e 60 com rentabilidade superior a 1%, né, no mês de dezembro. Bom, e esses resultados, né, eles são bastante conectados com o cenário macroeconômico, né, com o ambiente de juros, inflação, câmbio. Paula, você poderia trazer um panorama para a gente do ano de 2025, do que mais importante aconteceu com impacto na rentabilidade dos nossos perfis? Sim, Anderson, após 2024, em que tivemos um ano bastante difícil, nós percebemos uma retomada da economia em 2025, também uma retomada aí dos ativos, com a valorização de bolsa. E o que nós percebemos é que PIB deve fechar em torno de 2,3%, mesmo com o cenário de juros altos, né, Selic em 15%. Isso dificulta um pouco a Selic alta, um cenário mais restritivo de crédito. Então, isso dificulta um pouco a retomada de consumo, mas mesmo assim a gente teve também rendas máximas e também o desemprego. A gente teve o recorde do nível mínimo de desemprego. Segundo a PNAD, né, a pesquisa da PNAD contínua, a gente teve o recorde histórico da série, desde 2012. Então, a gente teve o desemprego ali próximo de 5%. E olhando para frente, né, isso a gente está falando de 2025, olhando para 2026, o que vem? A gente acha que o Selic vai ter um movimento de redução até o final do ano, mas fica sempre no radar também que 2026 é um ano onde a gente tem eleições. Então, a eleição é um elemento que tem que ser considerado no cenário macroeconômico e que traz muita volatilidade e muita incerteza também para os mercados. Então, a gente já viu isso já acontecendo esse ano e a gente deve ter também, né, um ano com bastante volatilidade, dado esse cenário. PIB tem uma expectativa para esse ano, nas projeções macroeconômicas da Diretoria de Planejamento, apontam um PIB entre 1,8% e 2,2% para esse ano.
Né? E também é importante, Anderson, né, aproveitando esse momento onde a gente fala de projeções de cenário, também destacar que 2025 teve também a equipe macroeconômica da Previ figurou no Top 5 Bacen, onde estão assim, um ranking com 150 instituições financeiras, onde figuram as instituições que mais acertam projeções macroeconômicas. Então, figuramos entre as 5 que mais acertam projeções macroeconômicas, tanto em nível de inflação, câmbio, como juros. Isso assim, traz também bastante segurança para o plano, Cláudio, porque você que faz a gestão dos investimentos são exatamente as projeções e modelos macroeconômicos que suportam os nossos modelos para tomada de decisões. E isso significa mais segurança para o associado, mais segurança e equilíbrio para os planos. Isso mesmo. Sem dúvida. Os resultados dos perfis, né, sem dúvida, eles refletem, né, esse ambiente econômico, né? Temos uma Selic bastante alta, a Bolsa, né, que esse ano andou bem, num cenário externo também que favoreceu os ativos locais. Em termos reais, né, a rentabilidade dos perfis no ano de 2025 muito positiva, né, ou seja, descontando a inflação, que é como a gente gosta de olhar, né, numa trajetória de acumulação previdenciária, né, o retorno real, né, descontado a inflação, é bastante relevante de ser acompanhado. E nós temos perfis aqui com retornos reais que chegam que superam a casa dos 15% em um único ano, né? Isso quando a gente olha a taxa de referência do plano Previ Futuro, algo equivalente a 3 anos de acumulação, né? Então, cenário macroeconômico, obviamente, é fundamental para isso, mas esses resultados desse ano, Cláudio, eles refletem também mudanças estruturantes que nós fizemos ao longo de 2025, né? É verdade, Anderson. Assim, quando a gente... Bom, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás aqui. A Paula trouxe aí a questão envolvendo o cenário desafiador, né, que acabou se desenhando ali no ano de 2024, principalmente ali no último trimestre de 2024, com toda aquela conversa sobre o fiscal, né, dominância fiscal, né, a gente se lembra bem. Os últimos 3 meses do ano ali foram bastante voláteis. A curva de juros, né, em todos os seus vértices abriu, né, bastante. O portfólio de renda variável acabou se desvalorizando muito, né? Então, esse foi um cenário que acabou culminando ali com a performance bem ruim, né, de todos os perfis ali do Previ Futuro. A gente, puxando pela memória aqui, né, o ano de 2024 acabou encerrando ali com um perfil conservador, entregando um pouco acima ali de 2,5% no ano, se não me engano. Me corrija, tá, se eu estiver errado. Os perfis com maior apetite a risco, como é o caso do agressivo, fechou ali uma rentabilidade de 2,5% mais ou menos negativo, né? Mesmo com a Bolsa, né, derretendo ali, né, o índice Bovespa derretendo 10% no ano, a gente acabou tendo essa conjunção de fatores que acabou levando a esse desempenho bem abaixo ali no ano de 2024. Mas a gente, no ano de 2025, a gente acabou, a gente já tinha, né, um roadmap de planejamento bem estruturado para o ano de 2025, falando aqui um pouquinho, né, do projeto Cotas, né, do qual você, né, foi o condutor do projeto dentro da Previ. Foi um projeto que acabou sendo um divisor de águas na forma que a gente faz a gestão, né, dos perfis do Previ Futuro. Depois eu quero que você explique mais uma vez para os nossos associados e associadas ali em que consiste, né, o projeto Cotas, mas fato é que foi um divisor de águas, né? Se você pega ali todo o trabalho que foi feito durante o ano de 2025 em termos, por exemplo, de risking do perfil conservador, né? O perfil conservador, antes do advento do projeto Cotas, ele tinha uma concentração muito grande ali, né, em títulos públicos mais longos. Isso trazia, né, em que pese ser de baixo risco, trazia muita volatilidade
para um perfil que, em tese, não poderia ter tanta volatilidade. Tá? Então, com o projeto Cotas, a gente explodiu, né, aquelas 2 caixinhas que a gente tinha antes, né, explodimos em 20 estratégias diferentes, que hoje nos permite, né, entregar esse nível de rentabilidade. É lógico, né, o mercado andou, né, o mercado principalmente renda variável, né, andou, Selic, né, a 15%, então a gente aproveitou bastante essa questão de Selic, aproveitamos a renda variável nos perfis com apetite, né, a renda variável, investimentos no exterior, em que pese a B, né, as Bs, né, que a gente tem na carteira, né, não foram, que pese não ter fechado tanto quanto abriram, né, em 2024, acabou não prejudicando tanto a rentabilidade de todos os perfis. Então, isso tudo colocado junto, né, acabou entregando nessas rentabilidades que você trouxe aí. O perfil conservador ali andando bem próximo ali da Selic, o moderado, arrojado e agressivo entregando muito acima ali, né, do CDI do período. Todos os riscos, os data-alvo ali entregando rentabilidades muito, muito, muito relevantes. Se a gente der uma olhada, né, você falou ali da questão do retorno acima da inflação, né? Olhando aqui, o conservador quase 9% acima da inflação em 2025, moderado quase 12%, arrojado 15%, agressivo 18,5% de rentabilidade real, descontada de inflação. É uma coisa espetacular, né? Do ponto de vista assim, de acumulação de longo prazo, é algo realmente sensacional. E se você olhar ali os perfis de data-alvo, é a mesma coisa, né? O ciclo de vida 30 com mais de 10% de rentabilidade real, 40, 13%, o ciclo de vida 50, 17% e o 60, 20% de rentabilidade real, né? E a gente criou o perfil pré-aposentadoria, justamente para aquele participante, para aquela participante associada, que está ali num processo já de aterrissagem ali na carreira, né? A gente entregou, né, o perfil pré-aposentadoria em maio desse ano, de 2025, e ele vem cumprindo aquilo que ele foi desenhado para cumprir, né, que é andar ali junto da Selic, a Selic estando a 15 ou a Selic estando a 2. Né? Então, acho que em termos gerais, né, isso é um overview bem completo ali do que a gente viveu em 2024, né, e como, né, a gente deu a volta por cima agora em 2025, trabalhando investimento em uma nova plataforma de investimentos, o projeto Cotas, que nos permitiu essa gestão mais afinada, né, mais em linha, né, com os perfis de risco oferecidos pela Previ e escolhidos pelos participantes. Então, acho que foi um ano ali realmente de consolidação, né, da nossa estratégia de investimentos no Previ Futuro. Excelente. São os projetos estruturantes, né, que a gente comentou e que, né, Cláudio, você já deu uma boa visualização. A gente, em outros programas, explicou aqui, mas acho que é sempre bom reforçar, né? De fato, eles mudaram a maneira, né, como a Previ faz a gestão dos perfis de investimento, né? Agora, cada perfil é um portfólio segregado totalmente, então a gente consegue fazer esse trabalho em parceria com as equipes aí comandadas pela Paula, né, de otimização desses portfólios, de visualização de regras de risco, as melhores práticas de mercado, né, com tecnologia também de ponta. Isso tudo, né, colabora para os resultados que a gente tem entregue, né? E uma das coisas que eu acho que é mais importante, né, esse programa aqui mesmo, a Carta do Gestor e o painel de desempenho, né, que recentemente foi também atualizado no site da Previ, na aba Transparência, eles são produtos também dessas entregas, né, desses projetos estruturantes, né, que melhoram a experiência dos associados, a transparência, né, a gente poder estar aqui também colocando, né, essas informações e dando toda a informação que o participante precisa, né, para tomar suas decisões, né. E aí, avançando aqui na nossa pauta, justamente, né, explorando essa estrutura de investimentos que a gente montou no projeto Cotas, né, ela é composta por estratégias segregadas, né, em que cada perfil compõe, né, seu portfólio, né, nesse conjunto de estratégias, né. A carta do gestor mostra a abertura dessa segregação, quanto cada perfil tem de cada uma, e aí colocando na tela a gente vê aqui a performance, né, nos blocos que a gente mostra na carta do gestor, né.
Esse eu acho que é um ponto também interessante de ser dito, né, Cláudio, porque nós temos uma segmentação oficial, né, dos ativos, né, segundo a legislação e tudo, e nós mudamos um pouco a maneira de comunicar isso para ficar mais intuitivo, né, para quem precisa entender, né, e avaliar, né, a composição desses portfólios. Então, em vez dos 6 segmentos tradicionais, né, renda fixa, renda variável, imóveis, exterior, né, estruturados, nós dividimos o portfólio em 5 blocos, né, onde a principal mudança em relação a esse outro modelo é na questão da renda fixa, né, que no modelo tradicional a renda fixa é vista como uma classe única, mas que por dentro ela tem comportamentos muito diferentes, né? A Selic, por exemplo, né, que tem uma taxa que continuamente, né, todos os dias vai avançando a rentabilidade, ou seja, ela não tem volatilidade, né? Enquanto isso, os títulos de longo prazo, né, eles, apesar de terem risco de crédito, né, títulos públicos têm risco de crédito considerado, né, livre de risco, soberano, né, risco soberano, mas a volatilidade de mercado, dada a oscilação das taxas de juros, ela produz volatilidade, né, no preço e, consequentemente, nas cotas. Então, nós separamos isso de forma bem segregada, né, e os portfólios também se conectam nesse sentido de formas diferentes. Então, os blocos que nós mostramos na carta do gestor e estamos colocando na tela aqui, né, tem o bloco atuarial, que é a parte de operações com participantes, né, empréstimos simples e financiamento imobiliário. É uma linha, né, disponível para todos os participantes, né, utilizarem, mas também faz parte da carteira de investimentos, né, de todos os participantes do plano. A parte de renda fixa marcada na curva também, né, ou mantida até o vencimento, também faz parte do bloco atuarial. Todos os perfis têm o mesmo peso de alocação nessa classe, né? Depois nós temos o bloco Selic, né, que são os títulos basicamente indexados à taxa básica de juros da economia, tanto os títulos públicos, né, emitidos pelo governo, quanto também papéis de crédito privado de alta qualidade, né, que é um termo técnico que chama high grade, né, significa justamente uma nota de crédito elevada. Depois o bloco renda fixa e inflação, né, que é muitas vezes o carro-chefe da nossa alocação, tanto no plano 1 como também aqui nos perfis do Previ Futuro, né, porque são justamente aqueles títulos que têm uma taxa de juros acima da inflação. A gente falou antes do quão importante é olhar, né, a rentabilidade real, né, descontada da inflação, e justamente esses títulos aqui eles têm essa característica, além de também ter, né, baixo risco de crédito, no caso dos títulos públicos. A renda variável, né, que é um componente importante, principalmente para aqueles perfis, né, com apetite a risco, né, e com horizonte de longo prazo. Nós temos 2 estratégias, uma conduzida internamente pela equipe da Previ e outra uma seleção de fundos, né, de mercado. E depois o bloco demais, né, que são estratégias de diversificação, né, desde investimento internacional quanto imóveis próprios, né, imóveis tijolo, que a gente diz, né, shopping centers e outros empreendimentos imobiliários, estratégia de crédito privado, multimercados e por aí afora. Então, Cláudio, fazendo um overview das estratégias, dos retornos no ano, nós tivemos no ano, né, todas essas estratégias com rentabilidade positiva. Quais os destaques aí que você pincela aí para a gente? Então, Anderson, quando a gente pensa, né, que a Previ, né, o que a gente faz na Previ é uma gestão de longuíssimo prazo, né, a gente não é hedge fund, né, a gente não é uma asset ali que busca, né, que fica ali com como é que eu vou dizer, né, tomando resgate na cabeça ali, levando pressão para tentar fazer ganho de curto prazo, né? O que a gente tem em mente é um planejamento de longo prazo estratégico, né, dado pela política de investimento lá que a Paula é responsável dentro da Previ. E talvez a parte mais importante disso tudo é a forma com que a gente executa, né? A execução da estratégia, né, a disciplina, né, para poder fazer com que aquilo que foi determinado seja cumprido, aproveitar as janelas que se abrem para que a gente possa fazer compras e vendas de ativo, né, que a gente chama ali de disciplina tática, né, que a gente tem bastante dentro da Previ, né, no momento de tomar as decisões. Eu acho que isso tudo leva justamente a esse
desenho, né, que quando a gente olha aqui, por exemplo, a atribuição de performance do perfil conservador, se puder colocar na tela aí para o pessoal acompanhar, você vê uma rentabilidade, na atribuição de performance, né, dos quase 13% de rentabilidade do perfil no ano de 2025, 7,15% veio dos títulos indexados à inflação, as NTN-Bs. É bom a gente falar que a gente fez eu falei na minha fala anterior, mas repito agora, a gente fez um trabalho de de-risking que o próprio projeto Cotas nos permitiu que isso fosse feito, né? A gente saiu de 45%, me corrija se eu estiver errado, 42% ali de títulos longos, né? Hoje a gente está com 15%. Então isso ajudou a trazer para baixo ali a volatilidade do plano, né? do perfil conservador. E o que a gente faz aqui não é uma gestão para uma Selic de 15%. É uma gestão para uma Selic de 15%, 14%, 13%, 5%, o que for. A gente aproveita as oportunidades que se apresentam, né? Hoje a gente tem uma oportunidade muito boa ainda nas Bs, pagando inflação e todos os vértices acima de 7% de juros reais. Quando você pensa nisso em 5, 10, 20, 30 anos, né? Acho que o vértice mais longo, 2060, está ali a 35 anos de distância, você garantir uma rentabilidade real por 35 anos é algo que é sensacional, do ponto de vista de gestão de fundo de pensão. Tá? Então, acho que é importante a gente trazer isso de forma a permitir que o participante entenda qual que é o racional de investimento do perfil conservador e por que, né, quando a gente olhar, Cláudio, a Selic média do ano deu 14 ali alguma coisa, o perfil entregou 13, esse pequeno pedaço ali, né, que ficou faltando para entregar 100% do CDI, né, como o pessoal gosta de fazer essa comparação, a gente lá não gosta tanto, né, mas vamos comparar, né, 100% do CDI, a gente ficou um pouco abaixo, mas isso tem tudo a ver, né, com a nossa estratégia. A gente ainda tem parcelas de Bs longas, né, no perfil conservador, a gente encurtou, né, a duration dessa carteira, a gente tem mais Bs curtas e médias ali na carteira, e a gente vê prêmio nessa estratégia ainda, e fato é que, isso já foi falado aqui, a curva, em que pese foi muito volátil no ano de 2025, ela mal fechou. Ela mal devolveu aquilo que ela tomou em 2024. Então, tem gordura ali para poder agregar valor bem acima de qualquer benchmark aqui para o perfil conservador e para os demais perfis, né? Todos os perfis nossos têm algum tipo de exposição maior ou menor às NTN-Bs, né? Os perfis com mais risco a gente coloca mais bolsa, né? A gente acaba colocando Bs mais longas para poder justamente aproveitar isso e tem valor para gerar nessa estratégia de renda fixa, independentemente do nível de Selic que a gente está vivendo hoje, que é um nível alto, né? A gente já está sinalizando ali, né? A Paula vai trazer isso, e ela já até falou na fala dela sobre juros. Quando a gente olha para o futuro, Selic terminal para o ano de 2026 é para baixo, a gente já deve ter ali no primeiro TRI, ali na reunião de março do Copom, um corte na taxa de juros, né? Se a questão de empregos e de inflação estiver ali sob controle na avaliação da autoridade monetária. Então, a gente deve começar um ciclo de cortes de taxa de juros. Os Estados Unidos já está cortando taxa de juros e a tendência é que essas estratégias de renda fixa da Previ, elas comecem ali, dados que os títulos, né, a maior parte deles estão marcados a mercado, isso vai trazer ali um valor na rentabilidade ali dos ativos muito grande ali ao longo de 2025. Acho que em rápidas linhas, o Anderson, é nesse caminho e é importante, né, o pessoal entender como é feita a gestão de longo prazo, né? Não dá para tirar uma fotografia de um período pequeno, né, num processo de acumulação de anos, de décadas, né? A gente teve muito ruído, né, no início do ano de 2025 com relação ao desempenho, né, tanto do Previ Futuro quanto do Plano 1, mas a gente tinha certeza, né, que a nossa estratégia ela é uma estratégia
vencedora de longo prazo. A gente confia, né, confiava na época e continuamos confiando na qualidade dos ativos, tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro, na qualidade da gestão feita, né, pelos profissionais da Previ. E o resultado está aí. Né, praticamente, né, o mesmo portfólio, falando aqui um pouquinho do Plano 1, o mesmo portfólio que se tinha em 2024, que gerou aquele déficit, é o portfólio que está gerando agora um superávit bilionário no Plano 1. E a estratégia, né, tirando alguns ajustes que a gente fez ali na questão, principalmente do conservador, a estratégia de longo prazo colocada nos 9 perfis do Previ Futuro, 8 na época, né, a gente criou o pré-aposentadoria agora, mas praticamente a mesma estratégia que a gente trouxe para um jeito de gerir diferente, dado o projeto Cotas, que acabou gerando, né, toda essa rentabilidade aí acima de inflação e batendo Selic, enfim. Acho que é por aí que a gente precisa colocar para o associado, para a associada, como é que é feita a gestão. Excelente. Um racional, né, toda uma lógica, né, de investimento que permanece, ela é perene, ela tem foco de longo prazo, com mudanças estruturais que colaboram aí, né, para essa geração de resultado. O importante é não dar cavalo de pau. Né? A estratégia não se amedrontar, eu errando a palavra, não ter medo, né, daquilo, porque desafios vão acontecer. Você trouxe aí a questão envolvendo Você falou aí a questão envolvendo o cenário político, né? Em 2026, a gente teve um evento político em dezembro que acabou botando preço pesado num certo dia lá de dezembro. Esses eventos vão ocorrer com certeza ao longo de 2026. A gente sabe que política coloca preço em ativo, só que a gente está muito preparado ali para fazer movimentos pontuais ali e manter ali tanto o Plano 1 quanto o Previ Futuro num bom caminho ali, entregando rentabilidades ali compatíveis com aquilo que a gente espera. Esse tema, né, de como a gente interpreta o resultado, acompanhamento, né, do andamento dos perfis, né, a gente tem comentado aqui no Papo Previ, isso conecta muito com a questão de educação previdenciária, né? Nós temos uma obrigação, né, um compromisso de transparência, de trazer as informações, né? Mas esse dado mensal de curtíssimo prazo, né, ele tem que ser visto, né, com cautela, né, pelos participantes e com esse olhar sempre no longo prazo, né? Cláudio, você comentou sobre o de-risking do conservador, né? Uma forma de ilustrar isso apesar do ano ter sido muito bom, a gente teve volatilidade ao longo do ano também, alguns meses, né, difíceis e tal. O conservador teve rentabilidade positiva em todos os meses, né? Ou seja, preservação de capital, né? Uma postura mais cautelosa. O pré-aposentadoria, né, o nosso novo perfil, ele teve rentabilidade positiva em todos os dias, né? Então, aquela pessoa que está às vésperas de se aposentar, ele não pode tomar susto, né, de algum choque econômico, alguma notícia, alguma coisa gerada e um impacto que pode se perpetuar, né, para toda a vida ali de aposentado, né? Então, o pré-aposentadoria cumpre esse papel. E aí, Paula, essa questão, né, de educação previdenciária, de visão de longo prazo, os perfis ciclo de vida tem um papel importante nisso, né? Sim, é muito importante. A gente sempre fala para o nosso associado, né, que está nos assistindo, a importância da gente acompanhar mensalmente esse resultado, mas conectar isso com a sua estratégia de longo prazo. E os perfis ciclos de vida, eles surgem exatamente para isso. Perfil ciclo de vida 2030, 40, 50, 60, busca maior aderência àquele horizonte no qual você vai se aposentar. Então, o 2030 no horizonte mais curto, mas vamos pegar o 2060, 2050. Significa isso que a Previ vai fazendo a gestão desse decaimento de risco, né, garantindo menor volatilidade conforme você caminhe no tempo, para que lá na chegada, como o Cláudio falou, muito semelhante ao perfil pré-aposentadoria, se eu estou no perfil 2060, quando eu chegar próximo de 2060, ele vai ter que estar um perfil preservação de capital. Ele vai aterrissando, né? Para que, por exemplo, não aconteça, né, de eu estar no perfil agressivo, que seja, e for surpreendido por algum evento que aconteça que
que acabe prejudicando a precificação dos ativos, como a pandemia. Na pandemia de março para abril, a gente teve, só na Bolsa Brasileira, né, 7 circuit breakers, né, aquele mecanismo de interrupção de negociação, de tão estressados que os ativos estavam. Aí, se você está próximo de se aposentar e você não tem como esperar mais e o seu saldo de reserva sofre o efeito dessa precificação, você acaba sendo, no instante zero, prejudicado. Então, é importante que a gente olhe para esse horizonte e a gente acha muito educativo que a pessoa faça assessoria previdenciária e estude qual é o melhor perfil, de acordo com o seu perfil de avaliação de perfil de investidor, o seu apetite a risco, mas também olhando o horizonte, né, de aposentadoria e quais são as suas estratégias de vida. Isso que você colocou aí, Paula, né, sobre esse processo, né, de de-risking, né, que a gente vai fazendo nos perfis de data-alvo, né, se colocar na tela aí a performance attribution ali do ciclo de vida 60, ou seja, né, esse é um ciclo de vida que vai maturar lá daqui a 35 anos. Né? E a gente olha ali a atribuição de performance, a renda variável dos 23%, 23,76% de rentabilidade que deu no ano, 18% foi renda variável. Né? Então, a hora que estiver lá em 2057, né, isso aqui, a renda variável vai ser responsável por, sei lá, 1%, se for da performance atribuída, e a renda fixa vai representar 98%, 99%. Então, esse trabalho é feito por nós, né, pelos gestores lá da Previ, no que diz respeito a essa jornada de de-risking dos perfis de data-alvo. Só para exemplificar isso que você trouxe para a gente aí. Excelente. E nesse ponto do ciclo de vida, né, é importante também colocar, a gente tem todo esse trabalho aqui de alocação, de composição de portfólios, mas tem a decisão do participante, né, de escolher o seu perfil. Os ciclos de vida eles estão disponíveis desde 2019, né, e desde lá eles são perfil padrão de entrada, então novos colegas do banco, quando entram, a opção padrão é o ciclo de vida, ele pode, se quiser, mudar para outro perfil, né? Mas um ponto, né, Paulo, que vale também a pena destacar, nós temos um contingente significativo de colegas que entraram no começo do Previ Futuro, né, nos primeiros anos do Previ Futuro, quando na época, dado o horizonte longo que se tinha, o perfil padrão era o que hoje é chamado arrojado, né? Esses colegas continuam no arrojado. Você citou o evento aí da pandemia, né, com um choque brusco, né, nos mercados. Todo ambiente geopolítico que nós temos hoje, né, é uma coisa que não se pode ignorar, né, o risco de acontecer algo que a gente não espera. Então, especialmente esses colegas, né, eu acho que é importante avaliar, né, o momento, né, adequado e ter como opção os ciclos de vida, né, para se aproximar com tranquilidade do momento da aposentadoria. Fechando essa parte das estratégias, né, até comentar sobre a parte de renda variável global. Né? No mês passado a gente fez um programa com foco aqui nas estratégias de investimento no exterior, né? Falamos sobre o efeito da moeda, né, da diversificação da moeda no portfólio, né, o efeito de diversificação que tem, de mitigação de risco, né, da gente estar concentrado num único país, no caso o Brasil. Então, no mês de dezembro, num mês de volatilidade dos ativos locais, né, a gente teve essa estratégia com um destaque positivo, né? Então, ela vai tomando também aqui um papel aí dentro dos perfis, principalmente aqueles com maior exposição a risco, né? E aí também colocar o resultado do Previ Família, né? O Previ Família é um plano também estruturado em perfis de investimento, né? Então ele tem a mesma lógica de gestão do Previ Futuro, só que com 3 perfis, né, atualmente disponíveis, né? O prudente, balanceado e ousado, também com uma rentabilidade muito positiva, né, em 2025, todos superando o CDI, o ousado aí ultrapassando a casa dos 22%, né? E o Previ Família sendo uma opção bem interessante, né, para os familiares, né, dos nossos colegas do banco, né, Paula? E para o próprio, né? É importante lembrar que o Previ Família também é uma opção, mesmo a gente sendo associado, né, no caso sou associada do Plano Previ Futuro, mas sou também associada do Plano Previ Família, né? Você associado pode também, inclusive do Plano 1, pode ter também o seu Previ Família. Sendo associado da Previ, ou parente até 4º grau de associado, pode-se adquirir o Plano Previ Família
para proteger, para ser também mais uma camada de investimentos, mais uma opção para proteger e, ao final, também, né, se o participante decidir por sacar o seu saldo de reserva, também, no final das contas, é uma opção de se manter na Previ. Anderson, eu queria destacar, né, voltando ali na questão da rentabilidade das estratégias, se puder colocar na tela, a gente queria destacar aqui a performance em renda variável da Previ. Ela bateu o Ibovespa lá em mais de 200 pontos, quase 200 pontos, basis points, né? Essa é uma gestão feita dentro de casa, né, pela equipe de renda variável lá da Previ, né, o que a gente chama lá de uma indexada enhanced, né, onde a gente fica lá over, under ou neutro, dada o nosso nível de convicção ali, as informações que a gente tem à disposição para nos posicionar ali comprado ou vendido nos ativos de renda variável. E aqui vale realmente o destaque, né, para a equipe de renda variável, né, da Previ, que superou o índice, né, em quase 200 base points aí no ano de 2025. Queria fazer esse destaque justamente para poder ali deixar transparente a questão da qualidade da equipe técnica da Previ, né? Quem está lá no que eu chamo ali de chão de fábrica, né? Olhando tela o dia todo, em call o dia todo, conversando com o pessoal de planejamento, conversando com o pessoal da área de participações, fazendo call com o mundo todo, literalmente, né? Casas estrangeiras, casas brasileiras de referência, que ajuda a gente a fazer uma gestão realmente ali de primeira linha em todas as classes de ativo, né? Mas eu queria destacar a renda variável, porque renda variável é um bicho diferente, né? Necessita ali de muita atenção e o pessoal está de parabéns ali por ter superado o índice, tá bom? Joia. A gente tem usado aqui o Papo Previ, inclusive, para dar o espaço para os gestores, né, da Previ, os colegas virem, mostrarem o trabalho, como é feito, né? O programa de setembro teve a participação da Marília, né, que é a gerente da área, né, que conduz a gestão aqui das carteiras de renda variável. Nós tivemos também um programa focado em renda fixa, né, que é um tema também, a renda fixa nem sempre é fixa, né, entre outras curiosidades. Ela é tudo menos fixa, né? Nossas estratégias imobiliárias, né, e também agora em novembro, como eu disse, exterior, né. Então, a cada mês a gente vai trazendo um tópico aqui para aprofundar, né, com os nossos associados. Muito bem, né? Passamos aqui pelo Previ Futuro, Previ Famílias, estratégias, né? E aqui aproveitar, como eu disse no começo, né? A gente falar também do Plano 1, né? Nosso plano dos participantes que ingressaram no Banco do Brasil até 1997, né? Mais de 97% dos associados aposentados, né? 240 bilhões de reais de patrimônio, então ainda é o nosso gigante, né? Nosso plano BD, que tem esse compromisso, essa responsabilidade tão grande, né, de garantir aí uma longevidade digna aí, né, para centenas de milhares, né, dezenas de milhares de colegas aí do Banco do Brasil. Nós tivemos um ano de 2024 difícil, né, Cláudio, com bastante dificuldade, bastante volatilidade, bastante ruído, né? A gente gastando bastante energia para tranquilizar, explicar, falar da qualidade dos ativos, né? Nossa estratégia de imunização que vem sendo trazida, depois a gente vai falar mais, continuando, né? E passando por esses momentos. E agora, 2025, uma história bem diferente para contar, né, Cláudio? É isso aí, Anderson. Você trouxe bem, né? Eu falei agora há pouco sobre 24, né? Um ano atípico, né? No que diz respeito ali a performance dos mercados. Acho que pouca gente se salvou, né, no ano de 2024. E, de novo, a gente nunca se apavorou, a gente tinha certeza da qualidade dos nossos ativos, a gente tinha certeza da qualidade da nossa gestão. Fevereiro, março, a gente acabou sendo surpreendido, né, por algumas questões ali envolvendo por que isso aconteceu, né? Na minha opinião, era meio óbvio ali
foram questões de mercado. A gente gastou muita energia ali explicando o que tinha acontecido no ano de 2024, mas sem, contudo, perder o foco do que a gente tinha que continuar fazendo em 2025 para entregar esse resultado que a gente está vendo aí no final de 2025, já se preparando para o ano de 2026 e em diante. Então, se a gente olha, né, a rentabilidade do Plano 1, né, e aqui vale uma ressalva aqui, um adendo, um disclaimer, né? É um resultado ainda provisório, né? A gente ainda precisa fechar o balanço. Esse balanço ele vai ser auditado pela auditoria externa, contratada pela Previ. Depois de ser enviado para o regulador dá o ok, e só então, lá em março, a gente faz a divulgação oficial do BD. Mas, enquanto prévia, né, feita essa ressalva, o BD ele entregou uma rentabilidade, né, de 16,68% no ano, ou seja, da ponta do ativo, né, dos ativos que a gente tem, a rentabilidade foi essa, 16,68% ao ano, contra um atuarial ali de 8,83%, ou seja, quase o dobro de entrega vis-à-vis ali a meta atuarial para o ano de 2025. Se a gente colocar na tela aí a imagem, né, a gente vê ali as maiores contribuições para o ano de 2025 em termos de renda variável. A gente tem ali o Itaú ali com cerca de 60%, a Vale andou 47%, Neoenergia, né, um ativo que a gente acabou desinvestindo, 75% no ano, a Vibra Energia, né, que foi motivo aí até de bastante conversa durante o ano, né, de 2025, né, ela entregou ali 64% de rentabilidade no ano de 2025, e a Itaúsa ali andando em linha, né, com o Itaú ali, cerca de 60% de rentabilidade. Quando a gente olha, né, essa foto, né, do ano, né, a gente fica feliz, mas sabe que isso é uma foto. Então, a gente continua com foco na imunização de passivo para o ano de 2026, sem, contudo, abrir mão dessas grandes empresas pagadoras de dividendos. Então, o nosso portfólio de renda variável, a Paula vai trazer daqui a pouquinho como é que ele está em termos de percentual vis-à-vis ali, como é que está a distribuição, né, dos ativos ali de renda variável, renda fixa, imóveis da Previ, né, no Plano 1. Mas fato é que as principais estratégias do Previ Plano 1 ainda são, né, NTNBs acima do atuarial, né, e a gente tem feito isso nos últimos 2 anos e meio, com bastante intensidade. Boas empresas, boas pagadoras de dividendos, é o que a gente tem aqui, Vale, Vibra, Itaú, e tantas outras ali que a gente tem ainda na carteira do Plano 1. E, de novo, planejamento é de longo prazo e a gente tem absoluta confiança na qualidade, né, tanto da gestão quanto dos ativos, né, que compõem a carteira, sejam eles imóveis, renda variável, renda fixa. Eu acho que esse é o principal overview que a gente tem ali com relação ao Plano 1. Né? Sem apavoro, sem cair em conversa, em fake news. A gente sabe daquilo que a gente tinha que fazer, a gente está entregando aquilo que a gente precisa entregar e o resultado está aí, né? Quase 17% de rentabilidade no ano, revertendo o déficit, colocando em superávit bilionário. Eu acho que esse é o principal recado aqui com relação da parte da gestão com relação ao Plano 1. Perfeito. Esse termo imunização do passivo, né, Paulo, a gente tem falado bastante, né? A Previ tem colocado isso, né, ao longo dos anos, né, como estratégia que é o foco, né, do Plano 1 para garantir a segurança. Isso é conduzido, né, ao longo do tempo pela política de investimentos, né? Uma das atividades aí da sua diretoria. Se você pudesse trazer um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, assim, só dar um overview sobre as políticas de investimentos. A gente tem uma política de investimentos para cada
plano de benefícios, plano de gestão administrativa, CAPEC, como também a gente tem a política de investimentos para cada perfil de investimentos. No caso do Plano 1, o principal objetivo, e ele está bem conectado com a missão de pagamento de benefícios e com os objetivos de equilíbrio, de segurança e liquidez, a gente tem a quase maioria dos participantes já aposentada. A gente tem as projeções atuariais hoje dizem que a gente vai pagar benefício até cerca de 2100. Então, a gente tem beneficiários até 2100, no nosso plano mais antigo, Plano 1. O que é a imunização? Significa que a gente tem, primeiro, o foco dessa gestão orientado para o passivo, que é para esse compromisso atuarial, esse compromisso previdenciário que nós temos de pagamento de benefícios. Então, a gestão tem que estar casada, a gestão de investimentos tem que estar casada com esse pagamento de benefícios. A gente tem, na diretoria de planejamento, através do ALM, né, que é a gestão integrada de ativos e passivos, nós temos exatamente o cálculo de quanto a gente vai pagar de benefício, quanto que a gente precisa pagar de benefício em cada ano, em cada mês. Então, essa projeção mês a mês. E, para isso, é preciso que a gente proteja esse compromisso que a gente tem. A classe de ativos que melhor espelha esse nosso compromisso previdenciário, esse nosso passivo, já que a nossa taxa de juros que a gente precisa garantir para esse pagamento de benefício, para a perenidade deles. Então, 4,75 de juro real a gente precisa garantir para o Plano 1, né, mais o INPC. Então, significa isso que a gente, buscando assim nas classes de ativos, o ativo que melhor espelha, a classe de ativo que melhor espelha esse compromisso são os títulos públicos federais, as NTNBs. São exatamente juro real, né, mais IPCA, que é muito próximo de INPC, do nosso índice. Então, IPCA mais juro real e a gente consegue títulos de longuíssimo prazo. A gente protege, quando a gente fala do conceito de imunização, a gente está protegendo em relação à taxa, em relação ao desafio do reinvestimento, né, Cláudio? Que as projeções apontam que a gente, se tudo der certo, e a gente acredita que vai dar, né, no Brasil, no mundo, as taxas de juros, elas vão baixar, né? A curva de juros vai fechar. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente tem de juros mais altos para poder eternizar a superávit. E é isso que a gente tem feito, né? As NTNBs elas vão garantir inflação, mais juro real e mais longuíssimo prazo para que a gente possa fazer face ao desafio do reinvestimento. E trazendo um pouco da evidência do que a gente fez nesse ano de 2025 relacionado à imunização do passivo, a gente vendeu renda variável da ordem de 21 bi em 2025. Aqui a gente tem, né, encerramos posição em Neoenergia, em BRF, reduzimos a posição Itaú, Itaúsa. Desses 21 bi, 19,4 bi nós reinvestimos em NTNBs, com uma taxa média de IPCA mais 7,36. Lembrando que o nosso atuarial é INPC mais 4,75. E a carteira total, considerando o estoque que a gente já tinha, é de IPCA mais 5,59. Então, né, Cláudio, a gente está eternizando, Cláudio gosta sempre de dizer isso, eternizando o superávit. Perenizando o superávit, porque é essa oportunidade. É claro que a gente já teve em 2020 momentos onde, com Selic a 2%, o título, né, estava abaixo do atuarial. Por isso que nós precisamos aproveitar essa oportunidade e esse momento. Paula, se eu puder só complementar, antes de você entrar aí na imunização, aí, na curva de imunização, eu acho que o principal ponto aqui, né, é que a gente vendeu essa renda variável realizando lucros relevantes, né? Tanto no caso de Neoenergia, foi noticiado aí na imprensa o valor, né, do nosso preço ali por ação, era um valor com um prêmio, né, relevante, mais de 15% em cima do valor de tela do papel no dia do fechamento do negócio. Logo depois a empresa veio ao mercado anunciando ali a intenção, né, de fechamento de capital e estendendo
esse valor de R$ 32,50, que foi o valor que foi nos pago para os demais acionistas, né? E tudo indica que isso vai acontecer, dependendo lá de como está esse processo lá da empresa junto ao regulador. Itaú, a mesma forma, né? A gente viu ali que Itaú andou quase 60% no ano de 2025. A gente aproveitou bastante, né, essa alta, né, do Itaú e de Itaúsa para poder ali realizar alguma coisa no ano de 2025. BRF, né, outra notícia que saiu bem na imprensa aí durante um bom tempo, né? A gente saiu num valor de médio bem acima, né, do valor que nos seria dado caso a gente tivesse entrado na nova empresa, né, na MBRF. Então, a decisão foi no momento de fazer o desembarque da empresa e realizando lucro e fazendo aquilo, né, o tal da perenização de superávit ali, comprando as NTNBs aí, né? Se a gente ver na tela, quase 20 bilhões de reais em NTNB, com a taxa média ali de 7,36, né, contra um atuarial de 4,75, a gente está falando ali de 250 basis points ali acima do atuarial, né, por anos, por décadas. Então, isso traz uma solidez muito grande para essa estratégia nossa de imunização de passivo no plano 1, garantindo ali o pagamento dos benefícios ali pelo tempo que o plano tiver ativo. Então, acho que o principal ponto aí, né, se a gente olhar ali, a taxa média da carteira do plano 1, né, cerca de 140 bilhões de reais que a gente tem no plano 1 ali, a gente está com a taxa média ali de 5,60, né, inflação mais 5,60, que é bem acima, né, do quase 100 basis points ali acima do atuarial, de novo, nesse processo ali de gerar superávit sem vol, né, porque isso está marcado na curva, a gente vai carregar até o vencimento. Então, é superávit sem vol, né, que acho que é importante. Quando a Paula trouxer aqui a probabilidade de equacionamento, o pessoal vai entender melhor por que isso é tão importante, né? E sem abrir mão das grandes empresas, boas pagadoras de dividendos, novamente, que faz parte ainda forte, aí, né, cerca de 20% do portfólio aí do plano 1, ainda contribuindo bastante, né? A gente viu no ano de 2025, né, que agregou bastante na rentabilidade, vai continuar agregando, né? E a gente vai tomando as decisões ali à medida que o mercado ali vai nos dando a direção, sem atropelo, sem correria e sempre fazendo tudo com a maior ética e transparência, no sentido de realmente atender aquilo que o plano 1 precisa em termos de segurança e de pagamento de benefícios, dado, né, a população do plano que está quase todos, né, os associados e associadas aposentados ou pensionistas. Tá bom? Queria fazer essa emenda, nós está acrescentando isso que você trouxe, tá bom? E é uma estratégia de longo prazo, né, Cláudio? A política de investimentos, ela tem um horizonte de 7 anos, revisada ano a ano. E só para pegar um dado, a gente saiu de 2012 de uma posição de 60%, cerca de 60% em renda variável, né, 59%, chegando em 2025, cerca de 20%. Ou seja, houve uma redução, mas gradativa, dentro do planejamento. E para que a gente faz tudo isso? A gente tem uma projeção do ALM, né, dessa gestão integrada de ativos e passivos. A gente consegue fazer uma projeção de probabilidade, também de equacionamento, ano a ano. Para 2026, a gente tem probabilidade, né, para o horizonte da política, a gente tem tecnicamente 0 de probabilidade de equacionamento. Ou seja, a gente faz tudo isso conectando com a missão do plano, que é o pagamento de benefícios. É para isso que a gente precisa garantir redução de volatilidade, de exposição a risco, para poder garantir menor volatilidade, mais previsibilidade, segurança e liquidez para o plano. Deixa eu só complementar em tempo, né, com relação às estratégias de desinvestimento.
todas essas empresas, né, que a gente colocou aqui, que foram desinvestidas, né, o processo está terminado, né? Então não tem nada ongoing, né? Como são empresas de capital aberto, né? Isso aqui já está feito, está entregue, já está investido em NTNB, ou seja, não tem nenhum tipo de... Isso que está sendo trazido a público através aqui desse MesaCast, não tem impacto, né, no trading atual, né, dos papéis, tá bom? Era só esse disclaimer que eu queria fazer. Excelente, né? Então, uma mensagem, né, no plano 1 de bastante tranquilidade, né? O plano está robusto, como sempre teve, né? Foi essa mensagem que a gente passou também no ano passado, no começo do ano, né? Naquele momento mais turbulento, por saber justamente com esse foco de longo prazo, né? Que o ciclo econômico ele é inerente, né, à nossa atividade e a gente precisa ter, né, justamente esse foco orientado ao longo prazo, orientado ao passivo, né, com bons ativos, né? É essa a mensagem que a gente passou no ano passado e é mesmo agora com resultados, né, bastante positivos aqui, como foi mostrado, que dá bastante segurança para frente, né? Quando a gente fala de uma taxa média bem superior à atuarial, né? Essa geração de superávit ao longo do tempo, isso é um colchão de segurança, né? Tanto para ciclos econômicos futuros que são incertos, né? Como também para outros riscos, né? Que a acumulação previdenciária tem inerente, entre elas a questão da longevidade, né? Que é uma coisa que é positiva para a sociedade, mas que oferece desafios, né, para a gestão previdenciária, né? E aí tudo isso se resume, se coloca aqui com a nossa situação atual, né, de novembro, último balanço fechado, né, como foi dito, de dezembro tem todo um rito, né, para ser fechado e depois divulgado oficialmente, como a gente sempre fez, né, roadshow nas principais capitais, evento, né, público, né, de demonstração de resultados, participação de toda a diretoria executiva. Mas até novembro nós temos aí um superávit acumulado no plano 1 de mais de 9 bilhões, né, o que demonstra isso tudo que a gente está colocando aqui, né, um colchão de segurança, né, e uma situação de equilíbrio atuarial, né. Importante também, né, destacar, Paula, que nós temos regramentos, né, para a questão dos limites, né, tanto para déficit quanto para superávit em relação à movimentação de equacionamento de déficit ou distribuição de superávit, né? Exatamente. Tem uma frase que sempre perguntam em apresentações de resultados, que para quem vai ficar o dinheiro do plano 1? Para quem vai ficar todo o dinheiro vai ficar para o último participante. Lembra que eu falei das projeções de até 2100? Na verdade, essas projeções existem para isso, esse equilíbrio. As contas elas são feitas ano a ano e existe, de acordo com o regramento da legislação e de acordo com o nosso portfólio, a gente tem uma banda, né, uma range de déficit e de superávit, a partir do qual é preciso startar um plano de equacionamento ou um plano de distribuição de superávit. E são eles, no caso de déficit, para ter que elaborar um plano de equacionamento, é preciso que o plano dê 22,5 bi de déficit no ano. Se no último dia do ano ele der 22,5 bi de déficit, o ano que vem teria que se fazer um plano de equacionamento para, se até o final do próximo ano não se reverter, se implementar. Nós estamos muito longe disso, nós estamos com 12,5 bi de resultado positivo no ano, até novembro. Até o resultado, né, fechado e divulgado de novembro. Ou seja, 9,38 bi de superávit acumulado até novembro. Ou seja, considerando que a gente teve, né, um rally da Bolsa, que o cenário melhorou para a precificação dos ativos, a gente vai ter ainda até um resultado melhor do que esse já divulgado de novembro. E também, como é que se faz, né? Aí com esse resultado todos os associados perguntam, e a distribuição do superávit? Porque a gente teve lá no passado o BET, né, que foi o benefício especial temporário com a distribuição de superávit para os aposentados e para os funcionários da ativa também, né, ficando em conta. E o que acontece? A legislação diz que para ter a distribuição de superávit é preciso que a gente ultrapasse o valor de 43,9 bi de superávit por 3 anos consecutivos, Anderson. Então, é preciso dar 3 anos consecutivos de acima de 43,9 bi
para que a gente elabore e discuta com o corpo social a forma de distribuição desse superávit. Ou seja, o principal objetivo do plano é dar equilíbrio. Porque quando você está dando muito superávit, acima da margem considerável, significa que também as premissas podem estar, né? De repente, as premissas estão muito conservadoras. A gente precisa sempre estar fazendo os cálculos atuariais para que não falte e nem sobre dinheiro para o último participante. Isso a gente faz, esses estudos são feitos ano a ano, com muita aderência à legislação e com muita diligência. É isso. Eu acho que, se eu pudesse complementar aí a Paula, é aquilo que eu falei, né, agora há pouco. Um ano difícil, 2024, curva abrindo muito, bolsa derretendo, e um 2025 que pese turbulento do ponto de vista de ruídos, né, mas um ano muito proveitoso, dado a qualidade da nossa gestão e do nosso portfólio. E o resultado está aí, né, um resultado acumulado no exercício de mais de 12 bilhões de reais e um resultado acumulado no geral, né, até novembro, de quase 10 bilhões de reais. Né, e se a gente, de novo, né, aguardar aí o resultado oficial, depois que o balanço estiver auditado e o regulador tiver dado o ok, a gente divulga, né, mas com certeza vai ser um resultado excelente. Trazendo um pouquinho aí na questão da gestão de superávit, eu acho que é importante, né, o associado e a associada entenderem que a gestão do Previ Futuro, do Plano 1, a gestão do Plano 1, no nível de maturidade que ele se encontra, com quase todo mundo já aposentado, já em gozo de benefícios, seja por aposentadoria ou por pensão, a gestão ela não é uma gestão focada em alta performance, como é o caso do Previ Futuro na parte de acumulação, né, na parte CD, né, do Previ Futuro. Então, essa gestão ela é feita com orientação ao passivo. Você tem um passivo para entregar, é um passivo pesado, né? A gente paga cerca ali de 1,6 bi de reais todos os meses de benefícios, né? 1,6 bi vezes 13, né? E aí a gente já sabe aí, o tamanho da conta que a gente precisa entregar ao longo de cada ano, né? Esse valor ele vai aumentando à medida que os reajustes vão ocorrendo ao longo dos anos, e é por isso que a gente tem ali a nossa meta atuarial para ser cumprida, justamente para fazer frente a essa movimentação do passivo e para que a gente tenha ativos o suficientes para poder, ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, né? No caso aí do Plano 1, 75 anos ali pela frente, pagar benefícios sem soluço, sem susto, cuidando ali do futuro das pessoas. Acho que esse é o principal recado ali com relação à gestão prudente do Plano 1, tá bom? Muito bom. Bom, excelente. Eu acho que a gente, né, cobriu bastante, né, os temas aqui do Previ Futuro, Previ Família, Plano 1, né, 2025, ano muito positivo. Nessa questão toda de imunização, né, do Plano 1, onde a grande maioria está aposentado, então esse é o tema mais importante. O Previ Futuro também tem um contingente aposentado, então o Previ Futuro também tem uma parte BD, que a gente tem a mesma lógica de imunização, né, então até já adianto, o próximo Papo Previ a gente vai trazer uma análise aprofundada de imunização, de estratégia, né, de desinvestimento para o Previ Futuro também. Para a gente encaminhar aqui o encerramento desse papo, né, já de antemão queria agradecer, né, a participação de vocês, as informações todas trazidas aqui, um pouquinho da expectativa para 2026, o que a gente tem aqui para passar para os participantes aí daqui para frente. Bom, 2026, obrigada, Anderson, Cláudio, associados. Queria fechar aqui deixando uma mensagem de que a gente está trabalhando esse ano para ser o ano, né, Plano 1 aí já encaminhado, a gente já tem uma estratégia bem definida, a maioria já aposentado,
E o que a gente precisa aí? Acho que a gente conversou muito sobre isso na diretoria, e foi referendado ali também pelos nossos órgãos de governança, a necessidade de que esse seja o ano do Previ Futuro. Esse ano a gente vai fazer um processo de escuta ativa, intensiva, pesquisas, para que a gente consiga, trabalhando junto com a política de relacionamento com o associado, que nós vamos divulgar em breve, que a gente lançou o ano passado, a gente consiga entender a jornada do associado, melhorar essa jornada, melhorar a experiência do associado, trabalhar com o conceito de sucesso do cliente, para que a gente consiga, de fato, entender quais são os anseios que estão colocados, as melhorias que nós precisamos fazer no produto, trabalhar aí no tripé da rentabilidade, também da acumulação, mas também da comunicação, da experiência do associado, para que a gente consiga levar essa experiência previdenciária aos maiores públicos possíveis. A gente tem colega ingressando também no Banco do Brasil, que ainda não é associado do Previ Futuro. A gente quer que venham fazer parte também, venham se inserir nessa comunidade Previ, essa entidade que foi criada há 121 anos, maior fundo de pensão da América Latina, mas que a gente sempre sabe, né, Cláudio? É um debate sempre na mesa que a gente só é do tamanho que é a Previ, e instituição centenária que é, pela capacidade de sempre se renovar. E a renovação, a experiência e a capacidade de inovar. Que a gente consiga sempre estar inovando nos nossos produtos e serviços para que possamos garantir a melhor experiência para vocês, associados. Ótimo. Acho que o principal recado para o ano de 2026 do ponto de vista de gestão, né, e todos nós aqui, né, fazemos parte da gestão, é que para o associado, para a associada, que a Previ nunca baixa a guarda, né? Então a gente está o tempo todo de olho em tudo que está acontecendo do ponto de vista macro, micro, tudo aquilo que pode impactar os investimentos, tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro e do Previ Família. A gente está de olho, eu trouxe isso aqui no início da conversa. É o dia inteiro olhando tela, é o dia inteiro olhando o mercado, é conversando com gente aqui do Brasil, conversando com gente lá do exterior, e entendendo, né, tudo aquilo que pode impactar e tentando tomar as decisões da maneira mais educada possível, né, no performance seeking do Previ Futuro, no liability driven do plano 1 e gerando valor e garantindo ali que a gente faça uma gestão compatível com a maturidade, né, de cada plano, né? Você falou bem aí que a gente vai trazer ali, o Previ Futuro vai fazer 30 anos agora, né, em 2028. Então, já tem ali um pessoal que está se aposentando, essa massa de aposentados ela vai aumentar à medida que os anos forem avançando, e a mesma disciplina, né, que a gente está tendo no BD, né, do Plano 1, é a disciplina que a gente tem no BD, né, do benefício definido do Previ Futuro. Acho que esse recado para quem chega na hora, vou me aposentar, para dar tranquilidade para o participante, ele é essencial. Ativos de qualidade, olhando a LM, entendeu? Tendo certeza que daqui 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, esse pessoal que está se aposentando vai ter uma vida digna, né, através ali dos proventos de aposentadoria. Acho que esse é o principal recado, investir com a cabeça, investir com sustentabilidade, com responsabilidade, e por falar nisso, investimentos sustentáveis e responsáveis, né? A Previ, ela foi reconduzida ao board do PRI, né? Eu falo Previ porque eu sou simplesmente o candidato da Previ, né? Que foi eleita ali pelos donos de ativo do mundo todo, né? A votação ocorreu entre os meses de outubro de 2025 a dezembro. Nós ganhamos ali quase 99% dos votos dos asset owners do mundo todo, né? Do Brasil, da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa, Austrália. Então, o corpo de asset owners do PRI
né, me elegeu para representar ali o Brasil, a Previ, a América do Sul no board do PRI. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, de muita honra e de muita responsabilidade. Né? Eu espero poder contribuir muito, né, para que a gente traga ali uma visão de América Latina ali, e de Brasil em termos de investimentos sustentáveis, tentando atrair esse capital para cá, tentando atrair os olhos de investidores do mundo todo para cá, para que a gente cumpra aqui o nosso papel, tanto de rentabilizar portfólios, quanto papel social e de inclusão do Brasil aí num cenário mundial de investimentos sustentáveis. Tá? Então, meu recado é esse. Gostaria de agradecer aí ao Anderson aí por ter ciceroneado aqui o nosso podcast. Obrigado à Paula, aqui, minha companheira de diretoria na Previ. Obrigado mesmo, né? É um prazer trabalhar contigo ali todo dia. Um abraço grande aí para os nossos associados e associadas. Isso aí. Com isso nós terminamos, né, esse Papo Previ especial, né, fechamento de 2025. Essa mensagem de responsabilidade que nós temos na gestão, né, dos recursos de quase 200 mil associados que nós temos nos planos da Previ, e em que os colegas que trabalham na gestão são também associados, né, dos planos, e aí tem muito essa noção de responsabilidade, né, não só com nossos associados, mas com também a sociedade, né, bem como o Cláudio colocou. Então, sigam a Previ nas redes sociais, utilize as ferramentas de educação financeira e previdenciária que nós disponibilizamos e acompanhe aqui o Papo Previ. Até a próxima.